Oh, glória a Deus! Deus é bom o tempo todo. Todo tempo Ele é bom. Eu quero dizer para você que nós estamos numa campanha no Projeto Vida, agora no final de ano, estamos num momento de oração todos os dias, das 5 às 5h15. Convido você pelo Instagram, amém? Luiz75. Entra lá e acompanhe conosco. É uma poderosa momento de oração. Deus tem abençoado. Anjos têm estado presentes para nos abençoar. Milagres, já temos testemunho de bênção. Amém, querido? É bom estar junto, unido em oração. Convido você para estar na igreja, nos visitando, estar junto com a gente, Igreja do Evangelho Quadrangular, Planta Araçatuba, Piraquara, Rua Marechal Deodoro 1216. Amém? Uma igreja que cuida de você. Esteja presente, vá lá. Vamos estar juntos recebendo louvando a Deus e adorando e recebendo a bênção. Amém? Hoje nós iniciaremos o livro de Gálatas, que os anjos acampem ao redor da tua casa e te dê a vitória. Gálatas, capítulo 1 ao 3. Gálatas, capítulo 1. Eu, Paulo, escrevo esta carta e eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai que ressuscitou Jesus Cristo da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações à igreja da Galácia. Que a graça e a paz do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar o nosso pecado e assim de nos livrar deste mundo mau. A Deus seja glória para todos sempre. Amém. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo. Estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, pois já dissemos antes, repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é que a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se eu tivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó, sem piedade, a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E como ele resolveu revelar para mim, seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele. Eu não fui pedir conselhos a ninguém, e também não fui em Jerusalém para falar com eles, que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus o sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam, que antes nos perseguia, está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir, e louvava a Deus por minha causa.
Gálatas capítulo 2, 14 anos depois eu voltei para Jerusalém com Barnabé, ele veio Tito comigo, voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso ali numa reunião particular. Como os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio e não aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu, porém alguns tinham se juntado ao nosso grupo fazendo de conta que eram irmãos na fé e que queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões a fim de me espiar, de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem um verdadeiro evangelho. Aqueles que precisam ser os líderes da igreja, digo isto porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus, pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus, pois por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé apertos de mão. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre judeus. Eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres da igreja deles. E isso eu sempre tenho procurado fazer. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente radefato. Antes de chegar ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus, mas depois que aqueles homens chegaram, eles não queriam mais tomar refeições com os não judeus, porque tinham medo do que eram a favor de circuncidar os não-judeus e também outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro e até Barnabé, que deixou-se levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles estavam agindo direito, de acordo com a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: vocês é judeus, mas não está vivendo como judeus, e assim como não judeu, então, como é que vocês querem obrigar os não-judeus a viverem como judeu? De fato, o que nós somos judeus de nascimento e não pecadores, não judeus como eles são chamados, mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda, assim como nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isto quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei, pois quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu estava e esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus e que amo e se deu a si mesmo por mim. Eu recuso rejeitar a graça de Deus, pois se é. Eu me recuso a aceitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Gálatas capítulo 3. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês na minha pregação? A vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Cristo na cruz, por assim dizer que vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ser tão loucos, podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, e porque vocês fazem o que a lei manda, não. Será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembre-se do que a Escritura Sagrada diz a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que o verdadeiro descendente de Abraão são os que têm fé. Antes que isto acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. E por isso, antes de chegar o tempo, eles anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de vocês, Deus abençoará. Por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei, estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras Sagradas dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas se a lei não tem nada a ver com a fé, pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando a maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção de Deus, que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para todos nós, para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Meus irmãos, vou usar uma experiência de vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou apresentar coisa a ele, pois Deus fez a sua promessa a Abraão e os seus descendentes. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e as suas descendências, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de um só. Isto é Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-lo. A lei que foi dada há 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus, porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que é que ele dá já não depende das suas promessas, mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então, por que é que
foi dada a lei, ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e por um homem. Serviu de intermediário, porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. E Deus é um só. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não, porque se tivéssemos sido dado uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus, por desobedecer ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado, e isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que não têm fé em Cristo Jesus. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos em Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e os não-judeus, entre os escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estar unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Amém. Paz. Deus abençoe você poderosamente. Paz.